Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos gerais da sociedade brasileira, né? Como vive a nossa sociedade, como nós, enquanto membros da sociedade brasileira, moramos no Brasil, como a gente vive, como a nossa sociedade ela é classificada e como ela é vista pelos outros países, tá certo? Então eu vou começar com essa pergunta. Você sabe de que maneira podemos avaliar as condições de vida da população de um país ou de uma região? Quais são os problemas sociais do Brasil? Então, vocês saberiam dizer como é que as pessoas avaliam como são as condições de vida de uma população? Então, as três imagens que estão sendo mostradas aí na aula, elas respondem a essa pergunta, tá? Então, quando a gente vai observar e avaliar como está a população de um país ou de uma região, a gente avalia três aspectos. Como é a educação desse país ou dessa região, o nível de educação. A gente avalia o nível de produção desse país, a riqueza, por isso vem aí sendo mostrada a figura das pessoas em cima de moedas, representando um dinheiro. Então, como é a produção de dinheiro, de riqueza desse país e como é a qualidade de vida dessa região ou desse país. Para a qualidade de vida, eu coloquei a figura aí dos dois velhinhos, porque quanto mais qualidade de vida a gente tem, mais a gente vive, né? Então, mais velhinhos a gente consegue alcançar. Então, quando a gente vai olhar e avaliar a população, como é ou como está a população de um país ou uma região, a gente olha esses três aspectos: o nível de educação, o nível de riqueza e a qualidade de vida, tá? A partir daí a gente consegue diagnosticar ou dizer quais são as condições de vida dessa população, se nesse país as pessoas vivem em boas condições ou não. E aí eu repito a última pergunta: quais são os problemas sociais do Brasil? Problemas sociais são problemas ligados às pessoas, à sociedade. Então, no Brasil, em relação a esses três aspectos aí, a gente já vê alguns problemas. A educação do Brasil pública hoje não é de boa qualidade, né? Em relação à riqueza, embora o país seja um país que produz bastante, exporta, mas essa riqueza ela não é distribuída igualmente. A gente vê muita gente com poucas condições ganhando baixos salários, enquanto outros ganham salários altos demais. E a qualidade de vida do nosso país também não é lá essas coisas. A gente sofre muito com doenças, os nossos postos de saúde não funcionam direito, né? E com isso, a gente não consegue viver mais, chegar a uma idade mais avançada, tá certo? Então, nós vamos estudar um pouquinho cada aspecto desse de forma separada para a gente entender como avaliar as condições de vida da população e principalmente na população, identificar isso na população brasileira. Então vamos iniciar aí falando um pouquinho sobre a produção e a riqueza do país. Para a gente ver quanto um país produz e tem de riqueza, a gente estuda dois itens: o PIB e a renda per capita, tá? PIB é uma sigla. A sigla PIB significa P, produto, o I, interno e o B, bruto. Então, PIB é o produto interno bruto. Ou seja,
é a soma de toda a riqueza produzida no país durante um ano. Soma-se tudo o que foi produzido em todos os setores, primário, secundário e terciário. Então, ao longo do ano, é somado tudo que o país produziu. Quanto ele produziu na agricultura, na pecuária, quanto ele produziu nas indústrias, quanto ele produziu no comércio, nos serviços, e ao final do ano tudo isso é somado para ver quanto deu, quanto o país conseguiu ao longo do ano produzir de riqueza, de dinheiro. Então, quando a gente tem esse valor, essa soma, esse valor reflete a riqueza econômica do país, né? Então, quanto maior for o PIB, significa que mais riqueza o país produziu naquele ano. Quanto menor, menos riqueza. Em 2017, o PIB do Brasil foi de 2,05 trilhões de dólares. Então, o PIB é dado em dólar, tá, gente? Que é a moeda universal. Então, ao longo do ano de 2017, tudo que foi produzido na agricultura, pecuária, indústria, comércio, juntando tudo, o Brasil conseguiu produzir em dinheiro a riqueza de 2.000 trilhões de dólares. Parece muito, né? Pois é, mas acontece que esse dinheiro nem sempre é investido aonde deveria ser, tá? Então, isso significa o PIB. Então, se um país tem um PIB alto, significa que ele tem muita riqueza, produziu muita riqueza, como eu falei. Já a renda per capita significa a renda por pessoa, quanto cada pessoa, em média, ganha naquele país, tá? Então, renda per capita é uma média que mostra a quantia em dinheiro que cada pessoa de um país ou região receberia se a renda do país fosse dividida igualmente entre todos os habitantes. Então, a renda per capita é a renda por pessoa. No Brasil, também em 2017, a renda per capita foi de R$ 1.268. Isso significa que cada pessoa, no ano de 2017, deveria ter recebido R$ 1.268 se a renda fosse dividida igualmente para todos. Só que a gente sabe que não funciona assim, né? Tem pessoas que ganham salários muito maiores, enquanto outras ganham salários muito baixinhos. Isso se chama desigualdade, tá? Mas a renda per capita, ela dá pra gente ter uma noção de riqueza também do país. Quanto maior for a renda per capita, significa que maior é a riqueza daquele país, que as pessoas ganham bem. E quanto menor, significa o contrário, que as pessoas ganham mal, que é menor a riqueza daquele país, tá? Então, quando a gente vai olhar a sociedade, então a gente pode olhar uma sociedade, como é aquela sociedade através do PIB e da renda per capita. Isso relacionado à riqueza, a dinheiro. Por isso tem aí essa figura aí no meio, né? A gente pode olhar também, como eu falei lá no início, como é a sociedade de uma região ou um país através da escola, da escolaridade. A gente sabe que a educação é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento econômico e social de um país. Então, isso é comprovado. Se um país quer se desenvolver e crescer, a primeira coisa que deve ser feita é investir em educação. O Brasil tem alcançado melhorias em relação à escolaridade, mas ainda está muito abaixo dos países considerados desenvolvidos, tá? Então, a gente tem aí o Brasil ganhando espaço, melhorando o seu nível de educação, mas em relação aos países grandes, aos países desenvolvidos, nós ainda estamos muito abaixo. Eu coloquei aí ao lado o mapa que mostra a taxa de analfabetismo do Brasil, tá? Então,
A taxa de escolaridade é medida através da quantidade de pessoas acima de 15 anos que são analfabetos. Então, quando a gente vai olhar como está a educação de um país, a gente olha pela taxa de analfabetos. Quanto mais analfabetos tiver, significa que aquele país está ruim, está mal em educação. Então, no Brasil, os 3 estados que possuem maior índice de analfabetismo é Alagoas, Piauí e Paraíba. São esses 3 que estão com o azul mais escuro. Então, Alagoas, Piauí e Paraíba são os 3 estados que têm uma maior quantidade de analfabetos, né? Que são pessoas que não sabem nem ler e nem escrever. Mas se a gente olhar no geral, a maior parte dos estados brasileiros possuem uma taxa baixa, né, de analfabetos, entre 2,8% a 4,8%. Isso não é tão ruim. Porém, como eu falei, se a gente comparar isso com os países desenvolvidos, aí sim, o nosso país ainda está muito abaixo, tá? Então, é preciso, principalmente, investimento nesses 3 estados, para que eles consigam diminuir cada vez mais esse analfabetismo. Investir bastante no Piauí, aqui em Alagoas e na Paraíba, para que essa taxa de analfabetismo vá diminuindo. E quando a gente quer olhar também, olhar as condições de vida de uma sociedade, a gente avalia, como eu mostrei lá na figura, a qualidade de vida que se reflete na nossa idade, né? Quanto mais qualidade de vida, maior é a quantidade de anos que a gente consegue viver, né? Isso é refletido através do Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH. O IDH é um índice, índice de desenvolvimento H humano, índice de desenvolvimento humano. Ele é um valor calculado também anualmente e leva em conta 3 componentes: vida longa e saudável, como eu mostrei. Quanto melhor for a nossa saúde, mais vida longa a gente tem. Nível de educação, como a gente já falou, quanto menos analfabetos, melhor. E a renda per capita. Quanto maior a renda por pessoa, melhor é o IDH daquele país. Então, junta-se esses 3. Expectativa de vida, mais educação, mais renda. Olhando esses 3, atribui-se uma nota para aquele país. Essa nota, ela varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais alto o desenvolvimento. Quanto mais próximo de 0, mais baixo o desenvolvimento. Então, expectativa de vida. A vida longa e saudável é medida pela esperança de vida ao nascer em anos. Esse dado é fornecido pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Divisão de População das Nações Unidas. Então, expectativa de vida é quanto a gente espera viver, até que idade a gente espera viver naquele país. Quanto mais saudável e melhor, mais a gente vive. Educação, como eu falei, taxa de analfabetismo. Quanto menos analfabeto, melhor é o índice da educação. E a renda per capita. Quanto maior a renda, melhor. Então, soma tudo isso, junta tudo isso e atribui uma nota. A nota do Brasil atualmente é essa aqui, ó, 0,759, né? A nota, o IDH do Brasil hoje ainda é esse dado é de 2017, mas ainda permanece, 0,759. Então, 0,759 é considerado um IDH baixo, médio, alto ou muito alto. Se a gente olhar aqui pela tabela, ó, 0,759 está aqui, ó, entre 0,700 a 0,799. Então, esse valor do Brasil é considerado um IDH alto, né?
Se tivesse mais perto de zero, ó, até 0,549, já não, era baixo. Porém, mesmo em relação a esses fatores aqui no Brasil, a gente sabe que nossa educação não é lá essas coisas, a gente sabe que a nossa renda também é muito desigual, como eu falei, tem pessoas que ganham altos salários, enquanto outros ganham baixíssimos salários. Mesmo com todos esses problemas, o nosso IDH é um IDH alto. Quem observa esse IDH de fora acredita que o Brasil é um país bom, é um país desenvolvido, mas a gente tem aqui alguns probleminhas, né, sociais que precisam aí ser resolvidos, tá? O importante é que vocês compreendam que a partir de alguns itens é possível a gente ter noção de como é a sociedade de um determinado país ou de uma determinada região. Né? Se a gente olhar a quantidade de idosos, quanto mais idosos tem aquele lugar, significa o quê? Que ali tem uma boa qualidade de vida. Menos analfabetos significa uma boa educação. Renda per capita alta significa que a riqueza daquele país é alta, então as pessoas ganham bem. Ganhando bem, vivem bem e têm uma boa educação. E aí a gente consegue avaliar o nível, a qualidade de vida de uma sociedade, de um país ou de uma região. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Fiquem com as atividades aí do Google Forms. E qualquer dúvida, gente, me perguntem lá no canal, tá? Tchau, tchau. E até a próxima semana.